Boa noite a todos. É sempre muito bom a gente poder refletir sobre Jesus, né? Muito bom refletir sobre Jesus. E Jesus está sempre aguardando de nós uma conexão mais íntima, né? Aguardando que nós possamos, de alguma forma, abrir melhor, mesmo por instantes, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa receber essas energias benfazejas, possamos, de alguma forma, receber as inspirações do mais alto. Então é necessário que a gente esteja, de alguma forma, conectado, né, com essa espiritualidade amiga. E falando sobre Jesus, falando sobre o Natal, uma data muito especial, nos nossos dias, para muitos dos nossos irmãos, o Natal esse ano vai ser diferente. Na televisão, todos os dias quase, recebemos notícias das inúmeras guerras que acontecem pelo mundo. Nós temos guerra na Ucrânia, através daquelas disputas com a Rússia, guerra em Israel, colocando de um lado israelitas, judeus, e de outro lado guerra na Síria, guerra no Sudão, na África, guerra no Iraque. Temos muitas guerras pelo mundo, muitos espíritos bélicos dominando grandes armamentos. Mas no tempo de Jesus, não era muito diferente. No tempo de Jesus, a Europa, o norte da África, o Oriente Médio, estava dominado por uma grande potência que era o Império Romano. E no final do século I a.C., Roma foi dominada também por muitas guerras civis, que colocavam romanos contra romanos. O governo fracassado do primeiro triunvirato colocou os soldados de Júlio César contra os soldados de Pompeu. Júlio César venceu uma guerra sangrenta e conseguiu governar por alguns anos até ser assassinado. Depois de Júlio César surgiu mais um governo fracassado do segundo triunvirato, que tinha como principais nomes Otávio Augusto e Marco Antônio. E aí, mais uma vez, os generais lutaram entre si com centenas de soldados, homens dos dois lados se matando em prol do poder e da riqueza, para atender aos interesses do orgulho e do egoísmo. E o Império, então, foi sacudido nesses dois momentos, porque, afinal de contas, uma casa dividida por si só cai. Mas essa queda, muitas vezes, é lenta. E com a vitória de Otávio Augusto, o Império passou por um período de relativa paz. Um período de prosperidade, de crescimento econômico, obviamente, de impulso às artes, à arquitetura, à filosofia, à religião, fortificando as fronteiras. Mas, num dos rincões do Império de Otávio e depois dos seus sucessores, porque, afinal de contas, esse período de relativa paz durou um pouco mais de 200 anos, um período que a gente chama de Pax Romana, a paz de Roma. Num dos rincões do Império, numa distante Judéia,
nasceu aquele que seria o Redentor do mundo. E Emmanuel, com toda a sua sabedoria, no livro A Caminho da Luz, coloca esse período de relativa paz, de Pax Romana, como um período previsto pela espiritualidade para que o trabalho de Jesus e aqueles dos primeiros iniciados da Boa Nova fossem realmente dar bons frutos da melhor forma possível, para que, por exemplo, o apóstolo dos gentios pudesse viajar de províncias a províncias sem os perigos de uma guerra. E mesmo diante de um cenário de dominação, surge como uma luz para o mundo. Não à toa, em Belém brilha a sua estrela. A estrela que nos guiará a um novo tempo, a um tempo de regeneração, a um tempo de reconstrução. E assim Jesus surge entre os homens, buscando pessoas de boa fé, buscando pessoas que de alguma forma pudessem comungar com ele a ideia de um mundo diferente, de um mundo novo, baseado em novas leis, não as velhas leis dos antigos impérios, que sempre que tinham como primazia o poder do soberano, mas leis regidas, baseadas na fraternidade e na igualdade, porque aquilo que nos diferencia não pode ser manifestado no mundo material. As nossas diferenças quanto espírito se dão na nossa condição de mais ou menos uns em relação aos outros no plano da evolução. Mas as diferenças materiais para o espírito nada demonstram. Como espíritos imortais, nós não temos CPF definido, cor de pele definida, etnia definida, religião institucionalizada definida. Nós somos filhos de Deus caminhando em rumo da perfeição. E Jesus traz essa prova para a gente, quando depois de passado 3 anos na companhia dos seus discípulos, ele é levado como um ímpio ao Calvário e é crucificado. E depois ressuscita, trazendo para nós a notícia de que a esperança vence a maldade humana, que o amor sobrevive ao sofrimento, que a justiça de Deus é maior que a injustiça dos homens. É assim que Jesus coloca-se para nós como o nosso mestre, como o nosso modelo, como está no Livro dos Espíritos. Mas muitas pessoas começaram a seguir Jesus desde os primeiros dias da sua pregação. Conhecia-se Jesus pelas suas obras, pelas suas palavras, porque o Evangelho era ensinado aos pobres, os cegos enxergavam, os paralíticos andavam e os mortos eram ressuscitados, como disse Jesus aos enviados de João Batista. Então, desde o início, Jesus tinha os seus seguidores. E esses seguidores se multiplicaram. Muitos foram aqueles irmãos que, mesmo sem ver pessoalmente Jesus, começaram a crer. Porque a lógica da doutrina cristã era muito superior à lógica ou à ilógica das doutrinas pagãs. O cristianismo cresceu
mesmo no seio daquele império orgulhoso e egoísta, mesmo diante das perseguições e dos sacrifícios dos primeiros cristãos. A doutrina cresceu. Os cristãos se multiplicaram, a tal ponto que se tornou inútil combater a nova religião. E assim, no ano de 313, o imperador Teodósio concedeu liberdade de culto aos cristãos. Em 380, Constantino colocou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E assim o cristianismo foi se tornando popular. Popular. Aquela religião que surge como um movimento pequeno de seguidores fiéis, com o poder que tinham naquele momento, se tornara uma religião de massa, onde se seguia as leis do imperador, e a lei do imperador naquele momento indicava o cristianismo como religião oficial. Mas a fé do povo não é de acordo que está no papel da lei. Não dá para a gente criar uma lei dizendo a partir de agora todos serão cristãos e todo mundo vai acreditar em Jesus e vai cumprir os mandamentos de Jesus. Não é assim que funciona. Não é assim. As pessoas começaram a se envolver na nova religião e trouxeram as crenças e as práticas religiosas das religiões anteriores. E os círculos dos diretores, daqueles que competiam, fazer com que a igreja se organizasse e ampliasse a sua missão evangélica, optaram por transferir eventos pagãos para o cristianismo, na busca de colocar novos sentidos, nova simbologia. E aí, naqueles tempos da Roma Antiga, havia uma festa que começava no dia 22 de dezembro. O dia 22 de dezembro é o solstício de inverno no hemisfério norte. É a noite mais longa do ano. Mais longa do ano. E aí você tinha a noite mais longa do dia 22 para o dia 23. E no dia 22 começava então a festa do Deus Sol Invicto, que alguns chamam de Deus Mitra. E de acordo com a tradição, alguns vão falar Deus Apolo, da Grécia. Então, começavam as festividades do Deus Mitra, e 3 dias depois do início da festa, havia uma grande procissão. E era uma festa que, se nós pudéssemos comparar, seria o carnaval dos nossos dias, né? Uma festa onde era muito dedicado à comida e à bebida. Inclusive, no Império Romano, havia os vomitórios, onde a pessoa comia, bebia, esvaziava o estômago para poder comer e beber de novo durante muito tempo. Durante muito tempo, né? Será que estávamos lá participando da festa, né? Alguns de nós provavelmente estavam lá. E aí, os líderes da igreja resolveram colocar, como Jesus é o sol das nossas vidas, colocar
um dia 25 de dezembro, que era o dia da procissão, como o dia do nascimento de Jesus. Porque o povo festejava, mesmo sendo o cristianismo religião oficial. O povo não deixou de festejar. É aquilo. Não é com a canetada do imperador, né, que o povo vai mudar as coisas que eles gostam de fazer, que eles gostavam de fazer, as suas crenças, as suas ideias, os seus hábitos. Não vai ser numa simples canetada que essas coisas mudam. Então, a ideia foi: vamos transformar esse evento num evento cristão. E aí começou a misturar a simbologia. Com o tempo, começou-se a comemorar o Natal numa festa que era a festa do deus Mitra, muito dedicada à comida e à bebida. E aí surge, então, o dia 25 de dezembro como o dia que Jesus nasceu. Essa data foi uma data criada justamente nesse contexto que nós estamos falando. Ninguém sabe quando Jesus nasceu. Não se sabia nem exatamente, não se sabe exatamente o ano que ele nasceu. O nosso calendário é cristão. Colocamos que o ano 1 é o ano do nascimento de Jesus, mas estudos mais modernos consideram que Jesus, não tão modernos assim, consideram já que Jesus já tinha nascido 3 ou 4 anos antes do que prevíamos. Então, se o nosso calendário cristão fosse correto, em vez de 2024, nós estaríamos em 2027, 2028. Alguns falam 5 anos, aí é 2029. Porque não se sabia exatamente. O Papa Gregório, que organizou o calendário, ele errou na contagem dos anos. Esse erro foi detectado. Mas o tempo passou. Apesar dessa festa pagã, que é o Natal, a ideia de Jesus lentamente começa a se fazer presente nas mentes da massa romana e do Império. Então, começa a ganhar força, começa a haver uma estruturação, que mesmo apesar dos abusos cometidos durante a igreja medieval, e por nós mesmos, porque nós somos imperfeitos, e pegamos uma árvore que dava bons frutos e começamos a mutilá-la, como coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, ao nosso bel prazer, atendendo aos nossos interesses. E aí a gente começa a considerar os ensinos de Jesus. Ah, essa parte aqui é boa. Aquela parte ali pode ficar para... já não é tão boa assim. Então eu gosto de estudar a parte do Evangelho que fala disso e desse assunto. E a gente começa a selecionar nos nossos estudos o que a gente acha melhor, o que a gente não quer estudar, e nós vamos desvirtuando algumas coisas, erros de tradução, palavras interpretadas ao pé da letra. Tudo isso vai trazendo algumas pequenas mudanças que hoje faz com que tenhamos eu não sei nem quantificar, mas centenas e centenas de correntes cristãs diferentes, fruto das nossas interpretações. Porque nós, como imperfeitos, temos uma interpretação imperfeita das coisas de Deus. Então nós, naturalmente, de acordo com o nosso estágio evolutivo, nós vamos
vendo com olhos diferentes a mesma obra. Aí as nossas interpretações multiplicam aí as religiões cristãs existentes no mundo. Mas o tempo foi passando, Cristo, como o Filho de Deus, vai se fixando na nossa mente, e o Natal, com todos os seus erros, com todas as suas dificuldades, com todos os seus abusos, e hoje com todo o seu comércio, hoje nós ainda trazemos no íntimo a ideia, a sensação de que o Natal não é exatamente aquilo que passa no filme do Papai Noel. Nós temos a ideia de que existe algo a mais. E essa ideia de que existe algo a mais nos acompanha nos momentos, às vezes, mais difíceis. Mais difíceis. Daqueles homens que muitas vezes nós imaginaríamos as maiores brutalidades, as maiores violências, mas dentro da simplicidade do Natal. No ano de 1914, havia uma grande rivalidade entre as nações europeias. De um lado, nós tínhamos a França, a Inglaterra, a Rússia, e do outro lado nós tínhamos a Itália, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão. Uma rivalidade que, por questões políticas, obviamente, por questões egoístas, por questões orgulhosas, deu origem à Primeira Guerra Mundial, através do assassinato de um príncipe herdeiro, Francisco Ferdinando, do Império Austro-Húngaro. E aí começou uma guerra logo 2 meses depois desse assassinato. Começou em julho. Em dezembro de 1914, as forças da Entente e as forças das potências centrais estavam em pleno campo de batalha, trocando tiro, trocando bomba, contando seus mortos, contando seus aleijados. Numa fronteira da Bélgica, era uma noite fria, a noite do dia 24 de dezembro de 1914. Era uma noite fria. E nós tínhamos, de um lado, centenas de homens que se escondiam numa valeta de 3 metros de profundidade, 2 metros de largura. Do outro lado, 100, 200 metros do outro lado, mais para frente, mais um punhado de homens, também dentro de uma valeta, com 3 metros de fundura e 2 metros de largura. E naquela noite fria, onde os homens lembravam do Natal que tinham em suas casas, lembravam que naquele momento, naquelas horas, no ano antes, a mãe preparava os alimentos, a mãe preparava as frutas secas, o pai preparava a carne, enfeitavam a casa, e de repente tudo mudou.
E eles estavam longe da família, estavam comendo comidas que não eram aquilo que eles queriam, comidas às vezes, né, pesadas, assim, de não tão bem armazenadas, não tão limpas. E um soldado inglês, então, naquele dia lá na Bélgica, ouviu ao longe alguém cantar Noite Feliz. Alguém estava cantando Noite Feliz. E estava cantando em alemão. Quem cantava estava do outro lado, no outro lado da terra de ninguém. A terra de ninguém é o terreno entre as duas trincheiras, entre as duas valetas, porque ninguém podia ficar ali, porque se alguém ficasse ali, tomava tiro. Então era terra de ninguém. Mas o soldado inglês ouviu um alemão cantar Noite Feliz. E ele olhou pela trincheira, assim, bem escondidinho, à noite, e viu uma árvore iluminada na trincheira alemã. E ele falou assim: nós estamos em guerra, não podemos perder para os alemães. Vamos fazer um coral aqui, vamos cantar também. Nós vamos cantar mais do que eles. E cantaram. E daqui a pouco eles lá ouviram, os alemães ouviram, e retrucaram com outra música que falava de Jesus. No outro dia de manhã, um soldado inglês se levantou, foi até a terra de ninguém, levantou, já estava na terra de ninguém, em retribuição a um alemão que vinha com os braços erguidos. E o sargento gritou: desce daí, senão eu vou te dar um tiro! Sai daí que eu vou te dar um tiro! Mas ninguém ouviu o sargento. Os soldados começaram a sair da trincheira e se confraternizaram. Trocaram presentes, cigarros, carne, pedaço de chocolate, bebidas, trocaram presentes e jogaram futebol na terra de ninguém. Natal de 1914, na fronteira, na Bélgica. É a magia do Natal. É a magia do Natal. Porque Natal não é comida, Natal não é bebida. Natal é muito mais do que isso. Natal é o nascimento de Jesus. E como nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25, Natal é todo dia. Todo dia. Todo dia que Jesus nasce em nós. Todo dia que nós percebemos a diferença de Jesus em nossas vidas. Todos os dias que nós abrimos os olhos e com a luz do sol nós pensamos: Jesus nos dá a oportunidade de renovar. Natal, para nós, precisa ser renovação. Precisa ser transformação. Porque Jesus nos transforma. Jesus nos renova. O mundo antes de Jesus era um mundo violento. Hoje o mundo é violento? É. Hoje o mundo é egoísta? É.
Mas hoje nós compreendemos que acima de nós, espíritos imperfeitos, existe um Deus bom, um Deus Pai, que cobre a todos. E quem nos ensinou isso foi Jesus, que cobre os israelitas e cobre os muçulmanos, os palestinos. Existe um Deus bom que abençoa ucranianos e abençoa os russos. Existe um Deus bom que cuida de nós. É como disse Emmanuel, olha, Jesus não chegou até nós com um discurso ou com o objetivo de nos castigar, de nos punir, de nos criticar. Ele compreendia as nossas fraquezas. Compreendíamos como espíritos imperfeitos que éramos pecadores, que éramos avarentos, que éramos fracos. Ele compreendia, mas não se omitiu, porque compreendeu. Ele não falou assim, o Heleno é fraco, tadinho, eu compreendo a fraqueza dele, e fica aí com a sua fraqueza. Não. Ele veio até mim. Ele veio até mim e falou comigo assim, Heleno, você quer deixar de ser fraco? Você quer deixar de ser avarento? Você quer deixar de ser pecador? Eu posso te ajudar. Você quer deixar de sofrer? Você está cansado de ser infeliz? Eu posso te ajudar. Ele veio até nós. E nós pedimos. Nós pedimos. Porque quando nós oramos a Deus, e aí esse Deus que está acima de todas as culturas, de todas as religiões, de todas as épocas, quando eu oro ao Deus do Egito, ao Deus da Babilônia, ao Deus de Israel, os deuses romanos, quando eu oro e peço ajuda, porque eu quero ser feliz, porque eu não quero sofrer, Ele nos ouve e nos atende e nos envia aquele que pode nos socorrer e nos envia aquele que pode nos libertar dos nossos erros. Libertando-nos dos erros, nós não sofreremos mais. Sofremos porque erramos. Sofremos porque a nossa vida não está de acordo com a lei divina. Sofremos porque não cumprimos na nossa vida a vontade de Deus. Porque nós falamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas depois que eu fizer a minha vontade no nosso dia a dia. E aí nós colhemos aquilo que escolhemos para nós. Colhemos as consequências das nossas ações. Então, Emmanuel fala assim, ele não nos castiga, ele não nos condena, ele nos respeita, ele nos ama, ele nos compreende, mas ele quer que nós mudemos. Ele quer que nós nos transformemos. E depois Emmanuel continua. E ele fala que nós começamos a ouvir as suas pregações. E essas pregações, essa escuta, se transformou em ações. Porque graças a essa energia que veio do alto até nós, os escravos
de Sidom deixaram de ter os olhos cegados. Graças a essa luz que nos iluminou na Judéia, as matanças dos circos romanos cessaram. Graças a esse benfeitor, esse embaixador celeste, os leprosos deixaram de ser abandonados nos vales de imundície de Jerusalém. Então, o mundo lentamente foi se transformando. O mundo lentamente foi se regenerando. E ele foi se regenerando porque nós lentamente fomos nos regenerando. Voltando a nossa atenção para o nosso irmão. Muitas vezes estamos cegos de raiva, de ódio, e queremos que alguém sofra algum tipo de violência porque fez alguma coisa que nos desagrada, porque somos ainda apaixonados, somos ainda passionais, somos ainda muito emotivos. Mas quando a razão volta à nossa mente, nós já compreendemos que precisamos nos portar diferente. E fala assim, aquele fulano falou isso comigo, eu fiquei com a vontade de dar um soco nele. Se ele não tivesse saído, eu ia bater nele. Aí depois, com a mão na cabeça, ainda bem que eu não fiz aquilo. Porque durante a emoção, às vezes a gente perde um pouco da nossa lógica. E a lógica que nós temos hoje é uma lógica cristã. É difícil seguir o cristianismo ainda por causa das nossas paixões. Mas nós já temos a maturidade para compreender o pensamento evangélico. É claro que existem ainda muitos irmãos que vivem ainda a primeira revelação, que é a lei mosaica. Quase o olho por olho. Mas aqueles que psicologicamente já se colocam na segunda revelação, esse já tem essa compreensão. E aí a gente precisa, já que eu compreendo, eu preciso ver por que às vezes eu não cumpro. Por que é tão difícil a transformação? Se eu já entendo que Jesus é a luz do mundo, se eu já entendo que Jesus conta conosco para salgar a terra, porque nós somos o sal da terra, e não podemos nos deixar estragar, se nós compreendemos, por que nós não mudamos? Por que é tão difícil deixar o homem velho e começar o homem novo? Jesus é tão bom conosco que ele enviou um monte de exemplo para a gente. Que são exemplos que demonstram que nós podemos, quando perseveramos, quando desejamos, quando nos esforçamos
quando realmente saímos da nossa condição confortável. Tem um livro chamado Em Torno do Mestre, escrito por Vinícius, que é o pseudônimo de Pedro de Camargo, que é um dos trabalhadores espíritas do século XIX, um grande trabalhador espírita do século XIX, escreveu bons, importantes livros de reflexão evangélica. E um desses capítulos do Em Torno do Mestre, ele coloca: onde nasceu Jesus? Onde nasceu Jesus? E ele coloca, né? Será que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Será que em Belém? Onde nasceu Jesus? Então, ele, para entender melhor onde nasceu Jesus, ele começa a perguntar às pessoas aonde nasceu Jesus. Então, ele coloca assim, ó, então perguntemos a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, aonde nasceu Jesus? E aí, Paulo de Tarso responderá: nasceu em Damasco. No momento em que eu ia para lá, em cima de camelos, e ele aparece como um sol que me cega e me faz enxergar o que eu não queria ver, e me transforma. Nasceu em Damasco. E se perguntar a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, onde nasceu Jesus? E ela responderia: nasceu em Betânia. Quando eu vi e compreendi que, apesar dos prazeres em que havia na vida, apesar do luxo, da riqueza, eu compreendi a razão da minha infelicidade. Porque eu vivia não à vontade de Deus. Alguma coisa faltava na minha vida. E quando ele me preencheu com as suas palavras e os seus ensinos, eu vi, eu compreendi e me transformei. Se perguntar a Pedro, onde nasceu Jesus? E ele vai dizer: nasceu em Jerusalém, no palácio, quando o galo cantou pela terceira vez, em que eu tinha me deixado levar pela fraqueza, pelo medo, e quando o galo canta pela terceira vez, eu compreendi quem realmente era aquele homem, e eu me transformei. Se perguntar a Tomé, nasceu em Jerusalém no momento em que toquei as suas chagas. Depois da ressurreição, ali eu compreendi que a vida continua depois dessa vida. E eu me transformei. Se perguntar a qualquer um dos discípulos, eles hão de nos responder. Jesus não nasceu em Belém no dia 25. Jesus nasceu em nós. E cada um tem a sua data de nascimento. Cada um tem a sua data de encontro com Jesus. Mas não é um encontro qualquer. Não é aquele encontro, eu ouvi falar. Ai, meu Deus. Caiu.
Não é aquele encontro de ouvir falar. É um encontro de sentir, de ver e de sentir. Porque nós vemos, nós ouvimos, mas nem sempre sentimos. E para sentir, nós precisamos nos sintonizar. Nos sintonizar. Aí Jesus vai nascer em nós. Jesus vai nascer em nós. Uma vez sintonizados, uma vez conectados com a verdade, podemos até tentar nos enganar. Mas dentro de nós, Ele vai estar lá, nos mostrando o caminho. Às vezes somos meio rebeldes, não quero. Mas na hora certa, essa energia vai tomar conta de nós. E quando tomar conta de nós, aí sim, Jesus vai nascer. Jesus ainda não nasceu para muitos irmãos. E nós também, nas nossas análises, quem pode dizer que Jesus nasceu dentro de si? Nós compreendemos e nós ouvimos. Mas precisamos nos transformar. Precisamos fazer com que Ele cresça em nós e que nós diminuemos nos nossos quereres, nos nossos desejos, que a gente diminua, como disse João Batista. Que Jesus nos abençoe.